Senhor, nós te agradecemos por esse dia, também por esse ano. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pela renovação da visão, pela certeza que nós temos da esperança. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra que sempre nos revela cada vez mais. Ó Deus, cada vez que nós olhamos para a Tua palavra, nós temos a esperança de ver aquilo que o Senhor já mostrou, mas também de ver coisas novas, coisas que ainda não conseguimos ver. E pedimos realmente que, nesta manhã, que o Senhor venha nos mostrar aquilo que está no Teu coração, aquilo que está no Teu plano. Queremos estar preparados, queremos estar prontos para aquilo que o Senhor deseja fazer nos nossos dias, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ano que vai começar. E queremos a Tua direção, Senhor, queremos caminhar dentro daquilo que o Senhor está mostrando, dentro daquilo que o Senhor vai fazer, queremos estar dentro. Ó Deus, por favor, nos ajuda, Senhor, cuida do nosso coração, Senhor, cuida da nossa mente, cuida das nossas atitudes, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Bom, estou colocando aqui só para lembrar o que nós falamos na última aula e nessas últimas aulas sobre essa visão de Ezequiel, que são as duas coisas que a gente percebe que são, a gente tem perguntado assim, o que significa essa visão de Ezequiel, né? Existem várias interrogações, a gente colocou várias opções, e não temos as respostas. Eu acho que essa visão de Ezequiel é uma das menos entendidas na Bíblia, né? Porque a gente realmente não tem uma clareza, isso é só simbólico, é uma coisa que significa que Deus assim, não tem uma aplicação prática ou vai ter um cumprimento literal. Mas o que nós temos claramente, assim, né, no próprio texto bíblico, por que Deus deu a visão? Ele fala em Ezequiel 43, eu estou dando essa visão, quero que você fale para o povo, para que o povo sinta vergonha daquilo que eles estão fazendo. Então, eles vão comparar a visão de Deus com aquilo que eles praticam, né? Eles devem sentir vergonha, arrependimento e o desejo de se separar daquilo que eles fizeram e se separar de todas as impurezas. E também de dar esperança, porque quando que essa visão foi dada? No cativeiro, no pior momento da história. Então, tem essa parte negativa, né? Causar vergonha, causar arrependimento. Olha só, isso aqui é o meu padrão, e vocês comparem com o que vocês estão fazendo. Agora, não é só negativo, eles estavam no cativeiro e Deus queria dar a eles esperança, né? Vocês estão no cativeiro, o templo de Salomão foi destruído, mas eu vou trazer vocês de volta, eu vou restaurar, mas não só uma restauração de alguns aspectos, mas aquilo que nunca aconteceu completamente vai acontecer. Então, não é só voltar para aquilo que eles tinham com Davi e Salomão, por exemplo. Eles vão ter algo mais, algo além, né? Porque essa visão representa a plenitude, representa o cumprimento total. Então, isso aqui é só para a gente lembrar dessa razão de ser. Então, o que nós temos de certeza sobre o tempo, sobre essa visão, são esses fatores aqui. Agora, até assim, essas aulas são publicadas, né, na internet, no YouTube, né? E alguém colocou lá uma observação assim, mas esse templo, toda essa visão, não é Jesus? Assim, tipo, não precisa ficar pensando em cumprimentos e tal, tudo se cumpre em Jesus. E a gente sabe que toda a palavra aponta para Jesus, ele é o cumprimento total, como em Colossenses fala assim, toda a sabedoria de Deus está em Jesus, então toda a palavra, toda a revelação aponta para Jesus. Mas quando a gente fala, isso não é Jesus, e para por ali, a gente também perde, porque Jesus tem esses cumprimentos, assim, nele tem algo muito mais completo do que, assim, porque quando a pessoa fala assim, não é Jesus e só isso,
parece que você está querendo dizer assim que tudo vai ser espiritual, que não vai ter algo mais prático, mais literal. Então, a gente tem que sempre unir as duas coisas, né? O cumprimento é em Jesus, como eu coloquei nessa folha. Se alguém não tem a folha, está aqui, eu vou usar um pouquinho o esboço hoje, né? Porque queremos falar um pouquinho sobre alguns aspectos, muito por cima, assim, né? Mas só comparando o templo de Ezequiel com outras partes. Mas na primeira parte do esboço a gente colocou essas 4 interpretações, e a segunda é que essa visão se cumpre como templo espiritual, a igreja. Então, realmente, tem essa aplicação. E a última parte, né, que é número 4, também a descrição simbólica, também tem um aspecto literal. Quando você fala do reino eterno, vai ter um aspecto espiritual, porque realmente vai cumprir toda essa parte interior que tem aí, mas vai cumprir também a parte literal. Então, quando você pensa, deixa eu ver se eu coloquei aqui, né, assim, os cumprimentos progressivos, né? A gente fala duplo cumprimento, às vezes tem triplo, né? Assim, são vários cumprimentos da mesma palavra, né? Por exemplo, a casa de Deus teve a casa de Zorobabel, tem a casa espiritual e tem a Nova Jerusalém. Então, ela vai se cumprindo progressivamente mais. Então, quando você pensa, por isso que quando a pessoa fala assim, será que o templo não se cumpre em Jesus e ponto final? Outra vez, Jesus inclui nele tudo. Jesus é Israel, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o homem perfeito, Jesus é a nação, Jesus é todas as nações incluídas nele, Jesus é a terra. Então, assim, em Jesus nós temos todos os aspectos, né, do plano de Deus. Mas quando nós costumamos falar, será que essa visão não é Jesus? Às vezes nós estamos colocando como só essa parte aqui espiritual. E a gente precisa entender que a Bíblia aponta muito para cumprimentos mais completos, tudo em Jesus, mas é um cumprimento mais completo. Mas quando a gente pensa no aspecto espiritual, a gente só precisa lembrar que aqui a restauração, ela foi parcial no tempo de Zorobabel, ela foi espiritual a partir de Jesus, né? Ela já está tendo a restauração que fala nos profetas. A gente já vê coisas naturais acontecendo em Israel, né? Mas tem um momento, né, que fala em Atos 3, que todas as coisas vão ser cumpridas, né? Então todas as coisas são naturais e espirituais, né? Paulo fala em 1 Coríntios 15 a respeito de um templo, de um corpo natural e espiritual. Então, nós temos sempre que lembrar que tem todos esses aspectos juntos, né? Ok, então, eu não vou parar muito, sim, nesses pontos, mas eu queria, assim, se você tem a folha, quem não tem, tem aqui, pode pegar, mas eu queria que só vocês acompanhassem a letra C e a letra D aqui. Na letra D, talvez a gente leia um pouco no Apocalipse, mas eu só queria... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu coloquei sobre isso. Estágios da casa de Deus, né? Tabernáculo, primeiro templo, segundo templo, vem para a igreja, Israel separado. Então, sim, isso aqui também é algo que fala a respeito, assim, da progressiva revelação da casa de Deus. Então, eu queria colocar essa visão de Ezequiel num contexto aqui e lembrar que essa visão tem a ver com o que veio antes e tem a ver com o que vem depois, tá? Então, a gente vê assim, né, Deus vai revelando cada vez mais o seu desejo de habitar. A gente gastou também um tempo numa aula falando sobre
o propósito de Deus de ter uma casa, de morar com a gente. Então, aqui no esboço, eu só coloquei alguns aspectos, só para a gente entender uma relação dessa visão, não tanto com Davi e Salomão, mas vamos pensar em Moisés. O templo de Davi e Salomão, o templo que Davi viu e planejou e preparou, mas que Salomão edificou, foi uma casa maior, né, do tabernáculo, passou para o templo, e o segundo templo de Zorobabel seguiu exatamente o mesmo padrão. Então, essa visão de Ezequiel, como que ela se relaciona com a revelação anterior e como que ela se relaciona com o que vem depois. Então, é mais ou menos isso, e depois no final, assim, na primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre isso, depois queremos falar um pouquinho sobre o rio em Ezequiel 47. Então, isso é mais ou menos nosso plano. Então, eu coloquei na letra C do esboço que é uma continuidade e uma descontinuidade com a ordem de Moisés. Então, em muitos aspectos, que se você tem a paciência, nem todo mundo tem gente que é um hábito muito bom, que é ler a Bíblia de capa a capa, na sequência. Então, quando você faz isso, você lê genealogias, medidas do tabernáculo e Ezequiel, que também se enquadra numa dessas partes de leitura, né? Aí você senta assim, hoje eu vou fazer meu devocional, né? Ezequiel 41, né? 41. Então eu fui lá no átrio e tinha essa medida, e tinha aquela medida. Aí você termina o seu devocional e fala assim, o que Deus falou comigo, né? Não, por isso que assim, a gente precisa ter uma visão dessas coisas até para a gente entender. Mas no meio, é muito interessante que no meio, tem até um livrinho que foi bem cotado alguns anos atrás, pior que eu não lembro o nome, né? Mas a oração de Jabez, né? Jabes, né? Não tinha um livro, né? Assim, um livro curtinho, né? Que é um versículo, é um livro inteiro que foi escrito sobre um versículo que ele achou no meio dos nove capítulos que tem em 1 Crônicas, que é só genealogias, né? No meio lá tem um versículo que fala sobre a oração de Jabez, né? Então, no meio dessas coisas tem partes interessantes. Então, nesses 9 capítulos de Ezequiel, eu diria que tem 2 partes que são muito significativas. Tem outras, mas assim, que ressalta, né, que destaca mais, Ezequiel 43, que a gente já deu uma olhada, né, que quando Deus aparece, a glória de Deus vem, e a mesma glória que Ezequiel viu saindo do templo, no início do livro de Ezequiel, agora no fim do livro de Ezequiel, ele vê essa glória voltando e permanecendo dentro do templo. Então, Ezequiel 43 é o capítulo talvez mais chave de toda essa sequência, né, de toda essa visão, para mostrar essa parte central de Deus habitar e da glória de Deus e o porquê da visão. Mas o outro capítulo que nós vamos dar uma olhadinha hoje é 47, que ele fala do rio, né? Então, no meio de textos, às vezes bem secos ou bem detalhados, que todos têm significado, mas que às vezes a gente precisa de ajuda para entender, porque são leituras mais complicadas, nós temos sempre aspectos que são mais fáceis de entender, e a gente sabe que muita coisa, eu tenho esperança de entender muita coisa que eu nunca entendi, sobre Ezequiel, sobre Daniel, tem muitas coisas. Pensa, Ezequiel, há mais de 2.500 anos, um pouco mais, de 2.500 anos atrás, ele viu coisas que até hoje a gente não entende. Não é fantástico isso? Assim, não pelo fato de não entender, mas o fato assim, de que Deus mostrou coisas que ainda não chegou a hora da gente entender plenamente. Daniel, muito claro isso, né, que o anjo fala, no fim dos tempos as pessoas vão entender. Então, só para a gente entender essa continuidade e descontinuidade, essa visão de Ezequiel tem muita semelhança com o padrão, com tudo que Deus mostrou para Moisés, mas tem diferenças. Então, só vou destacar algumas coisas, é mais para a gente entender que tem essa relação. Então, eu coloquei aqui, né? Planta revelado no monte. Então, lembra
que quando, no início, Ezequiel 40, no início de Ezequiel 40, Deus o transportou para um monte alto, e lá ele recebeu essa visão. Então, isso é muito semelhante, eu vou até fazendo um pouquinho de ligação com Moisés, e fazendo ligação também com Apocalipse, né, a Nova Jerusalém. Então, você vê assim que essa visão de Deus para Ezequiel, ela tem relação com o que Deus já tinha mostrado, mas tem relação também com o que viria depois. Então, nos dois casos, Moisés, Davi também recebeu a planta do templo, mas não fala muito, não descreve, a gente não tem assim uma descrição de como Davi, a gente só fala em 1 Crônicas, fala que Davi fala assim, essa planta, ele falando para Salomão, essa planta estou dando para você que Deus me mostrou. Mas a gente não sabe que tipo de experiência que foi, se ele subiu no monte, essa parte de Davi a gente não sabe. Mas Moisés subiu no monte Sinai, ficou 40 dias lá, e Deus mostrou todo o padrão que ele tinha que fazer do tabernáculo e também dos sacerdotes, dos sacrifícios, de todas as instruções. E em Apocalipse 21, o João também vê assim num alto monte descendo a Nova Jerusalém. Então segue esse padrão. Então foi uma planta revelada no monte. A segunda semelhança, essas primeiras 3 são semelhanças, depois 4 e 5 vão ser diferenças. Então eu não estou falando, esse aqui não é uma coisa completa, tá, gente? Esse aqui é só alguns exemplos para vocês entenderem que tem uma continuidade, mas tem uma diferença, ok? Então, semelhança. Essa visão foi dada num monte. O monte sempre fala assim, né, de um lugar de revelação espiritual, lugar onde Deus habita. Segunda semelhança, sistema sacerdotal e de sacrifícios. Então, essa é a parte assim que é mais complicada para nós hoje, né? Porque quando a gente quer aplicar a visão de Ezequiel, se é espiritual, então está tudo fácil, né? Sacerdócio espiritual, sacrifícios espirituais. Agora, se você pensa num cumprimento literal, vai acontecer, algum dia vai construir um templo igualzinho, né? Assim, de acordo com a planta que Deus deu para Ezequiel, e vai fazer todas essas coisas, vai ter sacerdotes, vai ter sacrifícios. Aí a gente já tem um pouco de dificuldade de entender exatamente como que vai ser. Muitos estudiosos entendem que esse templo vai ser no milênio, mas o fato de ser no milênio não significa assim, Jesus já morreu e já foi ao céu e já voltou e está reinando na terra e precisa de sacrifício. Então aí a parte assim que, né, por isso que muitas pessoas falam assim, não, vai ter como memorial. É uma coisa, como um teatro, né? É como se fosse assim, algo assim, vai fazer isso para lembrar, né? É possível, mas minha mente ainda tem uma certa dificuldade de entender como que isso vai acontecer. Jesus, o verdadeiro sacrifício, reinando em Sião, e os sacerdotes oferecendo sacrifícios. Então, tem muita coisa que a gente não consegue. Aliás, o milênio é cheio de coisas, assim, pessoas com corpos glorificados, pessoas sem corpo glorificado, e como é que vai ser. Então, tem muita coisa que a gente não entende. Mas, enfim, essa é uma semelhança. Tinha todo o sistema, tudo que ele fala nesses capítulos, ele descreve o sistema sacerdotal. Aliás, ele fala quem que vai ser sacerdote, que a descendência de Zadok, aqueles que foram fiéis. Tinha outros sacerdotes que não entram e que não fariam parte, né? Tem os sacrifícios, né? Continuam os sacrifícios e tal. Outra semelhança, número 3. Outra semelhança seria que o templo, a casa e toda essa descrição, né, de Ezequiel, porque assim, a gente costuma falar assim, o templo de Ezequiel, mas os 9 capítulos de Ezequiel não falam só do templo, falam do sistema sacerdotal, falam das cerimônias, falam um pouco sobre o príncipe, né, o governo, fala sobre a divisão da terra para as 12 tribos,
Então, assim, na verdade, fala sobre o reino, fala sobre todos os aspectos do reino que seria em Israel. Então, essa visão da casa de Deus, esse cumprimento seria depois de estabelecer a aliança. E isso é semelhante ao que aconteceu com Moisés. Primeiro Deus fez a aliança, em Êxodo 20, os 10 mandamentos, toda a parte da aliança. Depois, ele fala sobre a casa de Deus. Então, da mesma maneira, quando Ezequiel, lembra, nós estamos fazendo uma sequência. Então, Ezequiel 34, 35, especialmente Ezequiel 36, fala sobre a renovação da aliança. Então, Ezequiel já falou, em 36, em 37, Ezequiel já falou sobre a renovação da aliança. Então, depois da aliança renovada, firmada, aí que vem a casa de Deus. Então, isso também é uma semelhança. Agora vamos falar sobre algumas diferenças. E, gente, eu estou aqui só apontando algumas coisas, eu já pedi a Deus, já pensei, já pesquisei, já orei, e tem muita coisa que eu não entendo ainda, né? Então, não estou aqui para forçar nada, não estou aqui para dizer que eu sei qual a razão disso. Eu sei que essa visão tem relação com Moisés, mas tem diferenças. Então, pelo menos assim, até onde que eu vejo, essa visão de Deus para Ezequiel é um passo adiante, porque assim como a gente está mostrando, a visão e a prática, elas são progressivas. Então, assim, a igreja durante muito tempo, deixa eu só tentar falar num minutinho, assim, essa questão que ela é muito chave para a gente entender as coisas que Deus quer que a gente entenda na nossa geração. A maioria da igreja hoje, e durante a maior parte da história da igreja, a igreja tem entendido que tudo que Deus deu para Moisés, as leis, os sacrifícios, a casa, a terra, toda essa parte de Israel natural, já acabou. Em Jesus, a nova aliança veio e revogou, apagou, assim, não é válido mais. E nós entendemos que, sim, tem alguns aspectos do que Deus mostrou para Israel que não são válidos para nós hoje. Pode comer carne de porco, não tem problema nenhum, né? Mas as coisas que Deus mostrou, elas têm, até mesmo essa questão de alimentação, elas têm uma aplicação, não são coisas assim que Deus deu, mas não são válidas. Elas são válidas de outra maneira, mas elas continuam sendo válidas. Então, é muito importante a gente entender que a palavra de Deus, ela não é transitória nesse sentido. Tudo que Deus mostrou é progressivo. Tudo que Deus faz na nova aliança é baseada, e até essa expressão, tem muitos irmãos que estão tentando corrigir a linguagem, que quando a gente fala Velho Testamento, Velha Aliança, parece que é um desprezo, né? É velho e não serve mais. Então, muitos estão falando assim, a primeira aliança, né? A aliança que foi feita primeiro, porque quando você estuda a Bíblia, todas as alianças, elas são edificadas em cima da anterior. Então, Deus não faz as coisas para dizer assim, não deu certo, né? É como uma criança está tentando construir alguma coisa assim, e começa a fazer, mas não dá certo, assim, aí destrói tudo e vão começar de novo. Não, Deus, Ele vai progredindo, mas Ele constrói em cima daquilo que Ele já edificou. Então, o que eu estou enxergando assim, o fato de ser semelhante, mas diferente, é mais ou menos esse princípio, de que a visão que Deus deu para Ezequiel, ela leva um passo adiante, ok? Ela não está destruindo, né? Como eu mostrei, tem muita coisa semelhante, eu não estou colocando uma relação completa, mas tem diferença. Então, número 4, nesse templo que Ezequiel vê na visão,
Não fala especificamente que não tem arca, mas não fala da arca. Não fala nenhuma vez sobre arca. E, aliás, eu coloquei aqui só duas coisas, né? A arca e o candelabro. Mas, se vocês quiserem marcar, assim, tem mais coisas do templo, do tabernáculo ou do templo, tem mais coisas que não são mencionadas. Isso não, assim, não foi explícito, não precisa mais, mas não menciona. Então, além da arca e do candelabro, também não menciona a bacia de bronze, não menciona o altar de incenso, não menciona a mesa dos pães de proposição. Então, são muitas coisas assim que tinha no tabernáculo e no templo que não menciona. Então, pode ser que Deus está querendo mostrar, isso aqui tem uma coisa que é diferente. Agora, no tabernáculo, no templo, assim, nessa visão que Deus, nesse padrão que Deus deu para Moisés, o altar de sacrifício tinha muito destaque, mas o centro de tudo era a arca, né, no Santo dos Santos. Agora, o item, também nós tiramos, assim, não mencionou quase nenhum dos itens, dos móveis, dos aspectos, não fala do véu, não fala outra coisa assim que tinha no segundo templo, que eles tinham o átrio, tinha uma parte assim, tinha várias divisões nos átrios, tinha uma parte para as mulheres, tinha uma parte que os gentios podiam entrar, então tinha vários muros, várias separações no segundo templo. Isso não fica muito claro se tinha no primeiro, mas no segundo templo, o templo que foi ampliado, né, por Herodes, o templo onde Jesus entrou, tinha uma área para os gentios, tinha uma área para as mulheres. Então, tinha separações, né? Também não fala nada sobre isso na visão de Ezequiel. Então, não tinha essas separações, não tinha essas divisórias. Agora, o item que é mais mencionado e que tem algumas diferenças também é o altar de bronze. Então, a gente pode dizer, né, eu coloquei aqui, né, destaque especial ao altar, porque de tudo que tinha no templo, ele falou sobre as medidas, falou sobre os átrios, falou sobre as portas, mas ele não fala quase nada sobre os móveis mas ele fala bastante sobre, assim, fala um pouco mais sobre o altar. O que, mais uma vez eu falo, assim, que para nós, olhando para o futuro e para a volta de Jesus, tem umas interrogações, se é que isso vai ser feito literalmente. Eu sou muito a favor de profecias do Antigo Testamento, que são muito claras, que falam que o povo de Israel vai voltar para a sua terra, que Jerusalém vai ser reconstruída. Essas profecias eu entendo que são literais. E a gente não pode ficar fazendo separação. Isso é literal, isso aqui não é, a não ser que a palavra faça uma distinção. Então, eu teria uma tendência de pensar, não, o templo de Ezequiel tem um cumprimento literal. Porém, como já mencionei aqui, não tem durante essa descrição, durante essa visão, não tem algo falando com Ezequiel, fale com o povo para construir. Primeiro porque eles não iam construir, eles estavam em Babilônia, eles não iam construir. Mas não tem uma instrução, né, igual tinha para Moisés, faça tudo de acordo com o padrão que foi feito, que foi mostrado no monte. Não tem. Então isso me dá uma certa possibilidade de pensar, talvez essa visão de Ezequiel, como já mostrei, qual foi o objetivo de Deus em mostrar a visão? Para que eles se arrependessem e para que eles tivessem esperança. Agora, eu não posso descartar que vai ter um cumprimento literal e não posso afirmar. Então, são coisas assim que a gente está, pelo menos para mim, ainda estão em dúvida. E número 5, tem várias assim, isso aí eu não vou entrar, que são muitos detalhes, mas se você comparar a visão de Ezequiel com as instruções que temos em Levítico, em Números, você vai ver que tem diferença sobre as vestes sacerdotais, tem diferença sobre os materiais que eram usados, os tecidos, ofertas de lua nova, né, no início do mês, é um exemplo, mas tem outros, tem vários outros, assim, várias diferenças entre as instruções que ele dá para Ezequiel
e o que ele dá para Moisés. Então, eu não tenho revelação sobre isso, eu não sei, assim, eu estou sugerindo que essa visão representa um passo a mais. Agora, exatamente o que seria esse passo, eu não sei. Agora, vamos dar uma olhada rapidinho, agora acho que vale a pena a gente ficar com a Bíblia aberta em Apocalipse 21, mas, então nós estamos mostrando, estamos comparando a visão de Ezequiel com o que veio antes, que é Moisés, e agora com o que veio depois, que é a visão de Apocalipse, né, de João em Apocalipse. Então, tem várias coisas aqui, e vamos rapidinho chamar a atenção aqui na palavra para a gente entender. Então, foi uma visão no alto monte, Apocalipse 21, versículo 10, ou versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito. Isso é muito igual a Ezequiel. Né? O que aconteceu com Ezequiel foi isso. Ele foi levado em espírito. Gente, você pode sonhar, Deus pode falar em sonhos, você vê uma coisa em sonho, você pode ter uma visão, que é muito parecido com o sonho que você tá vendo, só que a princípio você está acordado, você pode estar de olho fechado, olho aberto, né? Você pode ter uma visão. Agora, Deus levar em espírito é além de sonho e além de visão. Deu para entender? Assim, ele foi transportado, assim, ele sentiu que ele estava indo, né? Então ele foi em espírito, e é muito semelhante ao que aconteceu com Ezequiel. Levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, essa é uma das semelhanças, né? Número 2, que é a habitação de Deus com seu povo para sempre, voltando ali para o versículo 3, ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, isso aqui é a consumação, a finalização dessa frase que a gente encontra em toda a Bíblia, né, que eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. Então, agora isso está sinalizando que vai acontecer, né, no final de tudo. A glória de Deus, né, versículo 11, ela brilhava com a glória de Deus, falando da Santa Jerusalém. Ela brilhava com a glória de Deus, seu brilho era semelhante a uma pedra. Separação total de impureza. Ele fala que no capítulo 22, ele fala que versículo 15, né? Ficarão de fora cães, feiticeiros, adúlteros, homicidas, né? Então ele fala assim, ele fala muito sobre a pureza. Nada, capítulo 21, versículo 27, não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação, mentira, somente os que estão inscritos no livro de vida, da vida do Cordeiro. Então, isso aí é uma das coisas mais fortes na visão de Ezequiel, que Deus está falando assim: eu quero que eles vejam, o meu plano é separação, não vai ter mistura mais. Então, esse tema que nós temos em Ezequiel, encontramos aqui também. Número 5, nós temos um intérprete celestial. Tem uma pessoa que acompanha João e que mostra as medidas, né? Tem um dos 7 anjos. Em outros lugares no Apocalipse tem
versículo 21:15. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade. Então, essa ideia de medida sempre é assim, vai estar de acordo com o padrão de Deus, né? Exatamente. Então, tinha as medidas, e essas medidas, o pessoal tenta construir, né, modelos exatamente igual. Eu até estava lendo hoje que o templo de Ezequiel, tem uma pessoa nos Estados Unidos que fez maquetes, que tem assim, ele fez, tem muitas medidas, mas tem muitas coisas que não dá para saber também. Então as pessoas fazem esses modelos e tem coisas que tem dúvida. Mas eu acho que é interessante ver isso, que acho que eu não sei se eu já mencionei, as medidas do templo e da área que Ezequiel viu são bem maiores. O templo de Salomão era maior do que o tabernáculo. A visão de Ezequiel era maior do que o templo de Salomão. E a Nova Jerusalém é muito maior. Assim, as medidas são até meio assim, eu não sei quantos quilômetros quadrados, assim, é um negócio muito grande. Então, isso também acho que mostra essa progressão que Deus está revelando, assim, vai ser mais completo, mais pleno, né? Como vocês podem ver, assim, tem muita coisa assim que a gente não sabe, mas a gente está meio que dando alguns chutes e olhando, assim, quem sabe pode ser isso, né? Mas, então, tem tudo no plano de Deus. Número 6 é uma planta simétrica, né? É tudo quadrado, não é uma coisa assim. Hoje as cidades são muito assim, né? De acordo com que vai crescendo. Você tem cidades que foram planejadas, tem várias cidades que foram planejadas, e aí tem aquela parte do centro que é tudo feito assim, desenhado, assim, tem as ruas, assim, mas a cidade vai crescendo, o resto da cidade é tudo aleatório, tudo, né, assim, não tem simetria, não tem razão de ser, é tudo fora de qualquer tipo de padrão. E Deus faz as coisas com uma simetria perfeita. Então, isso tem nas duas coisas, né? No número 6 eu coloquei várias coisas, tem muros altos, a ideia de ter muro é sempre assim meio estranho, né? Porque assim, onde tem muro é porque tem que fazer separação e é difícil entrar. Na visão de Ezequiel, ele fala de uma coisa perfeita, que não vai ter mais mistura e Deus vai habitar, mas toda a visão de Ezequiel está dentro de um contexto que ainda existem coisas erradas, ainda assim, mas tem que separar. Agora, em Apocalipse 21 e 22, assim, vai separar do quê? Mas ele fala, e essas são, sim, também são coisas que eu não sei como é que vai ser. Porque eu já li 22, versículo 15, ficarão fora os cães, mas não acabaram os cães? Assim, os cães aqui não são os cachorros, tá? Acho que vai ter cachorro lá, vai ter. Mas assim, fora ficam cães, feiticeiros, adúlteros. Meu Deus, ele está falando sobre o final de tudo, não, né? E no final do capítulo 21, tem as nações, tem a cidade santa, mas tem as nações. Então, tem muita coisa que a gente não entende muito, né? Então, por que precisa de muro? Mas tem uma coisa legal aqui, que tem 12 portas, como tinha aqui, tem 12 portas, mas as portas não se fecham nunca. Então tem muro, mas tem porta aberta o tempo todo. Então, são coisas ainda que a gente não consegue entender plenamente, mas então tem muros altos, tem 12 portas, uma para cada tribo, e isso corresponde que a Nova Jerusalém também tem portas para as 12 tribos de Israel. Ok? E a última coisa é o rio da vida, que nós vamos, daqui a pouquinho nós vamos ler, mas só vou terminar aqui. Tem algumas diferenças, então até aqui são as semelhanças entre a visão de Ezequiel e a visão de João no Apocalipse. Agora tem várias diferenças. Também assim, gente, lembra que isso aqui não é uma lista completa, isso é só alguns exemplos. Na visão de Ezequiel, tem o templo. Mas na visão de João não tem templo. Capítulo 21, versículo 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
Então, essa é uma diferença grande, quer dizer, como estou mostrando, são visões progressivas. Deus vai mostrando, são etapas diferentes no plano de Deus, e são, claro que Apocalipse é a visão mais completa. Então, nem precisa mais de templo, porque o próprio Deus é o templo. Número 2, no Apocalipse, você tem esse destaque, ele fala das nações, dos reis, ele tem um destaque para a natureza universal. A visão de Ezequiel, ele praticamente não fala, ele fala alguma coisa de estrangeiros lá dentro, de outros que vêm de outras nações, mas a visão de Ezequiel, ele não traz nenhum destaque, assim, pelo menos explícito, de que é uma visão de Deus reinando sobre toda a terra. A visão de Ezequiel parece que é bem assim, Israel restaurado, sim. Então, essa é uma diferença, né, daquilo que ele estava vendo. Número 3, Nova Jerusalém tem uma dimensão a mais. A visão de Ezequiel é quadrado, e a visão de João é cúbica, né? Tem largura, profundidade, tem altura, e é tudo igual, é um cubo perfeito. Tem não sei quantos quilômetros de comprimento, de largura e de altura também, né? Até assim, eu vi alguns irmãos, assim, um irmão bem profundo no estudo da palavra, ele entendia que essa cidade, essa Nova Jerusalém, ela realmente tem vários níveis, como se fosse uma espiral, sabe assim? Então não é todo mundo vivendo no mesmo plano, é tipo um prédio de apartamento, só que é um negócio muito mais complexo e muito mais perfeito, né? E número 4, é interessante que Ezequiel não fala do nome de Jerusalém na visão dele. No último versículo, depois vocês podem dar uma olhada, mas o último versículo do livro de Ezequiel, ele fala, o nome da cidade o Senhor está ali, o Senhor habita ali. Mas ele não usa o nome de Jerusalém, é uma coisa interessante. E João ele está falando direto, é a Nova Jerusalém, é Jerusalém, né? Então, são só algumas coisas para vocês poderem ver, que em cada um, assim, tem semelhanças e diferenças com a visão anterior e tem semelhanças e diferenças com a visão do futuro. Então, eu só queria destacar isso para a gente entender que faz parte de uma progressão, e a gente não sabe exatamente quando que é toda a aplicação do templo de Ezequiel, em termos de ser literal ou não, mas a gente vê que é algo que vai além de Moisés, mas não chegou na perfeição da visão final do Apocalipse. Então, acho que dá para concluir isso. Então, nós vamos terminar lendo, assim, porque um dos grandes destaques, eu falei assim, tem duas partes na visão de Ezequiel, que são assim, que não são monótonas para ler, que fica mais, a gente consegue assim, entender melhor, que é o capítulo 43, que ele fala sobre o retorno da glória de Deus para a sua casa. Então é bem clara e bem forte essa visão. Agora, a passagem que de longe é a mais conhecida, a passagem de Ezequiel, do livro de Ezequiel mais conhecida, é Ezequiel 37, né, do Vale dos Ossos Secos, é a mais citada, mais conhecida. Agora, dessa visão, e é uma das passagens mais conhecidas também de Ezequiel, é Ezequiel 47, né, que ele fala do rio, que acho que todo mundo já viu pregações, é uma parte assim, dessa visão, eu diria que a parte mais conhecida de Ezequiel é o capítulo 47. Então, vamos ler e só vamos fazer também assim, entendendo como essa visão se encaixa dentro do plano de Deus, né? Então, Ezequiel 47, nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte. Assim, esses detalhes, às vezes para nós não fazem muito sentido, mas se você pensar, o templo está olhando para o oriente.
Pelo Oriente, no capítulo 43, foi onde Deus voltou, Deus veio para entrar no templo. E daí fala que a porta do Oriente, a porta da cidade tem 3 portas em cada lado, são 12. Mas no templo tem 3 portas. Tem uma para o Oriente, uma para o Norte, uma para o Sul. O lado do Oeste, que seria o fundo, não tem porta. Então, o templo tem, para a área do templo, tem 3 portas. Então, essa porta do Oriente, ele mostrou no capítulo 43 que foi ali que Deus veio, a glória de Deus veio, e ele entrou no templo. E depois fala assim, essa porta vai ficar fechada, porque essa porta é uma porta exclusiva de Deus. Então, eu só estou chamando a atenção, porque quando ele fala, ele me levou pela porta do norte, claro, ele não podia sair pela porta do oriente, porque a porta do oriente fica fechada, é só para Deus. Então, quando ele quis mostrar de onde estão saindo as águas, exatamente da porta do oriente, por onde Deus entra, é o caminho de Deus, né? E a porta vai ficar fechada porque Deus vai ficar aí dentro, ele não vai sair mais, né? Não está preso ali dentro, mas é assim, indicando uma coisa permanente, porque quando fala da glória no tabernáculo ou no templo, foi uma coisa passageira, veio a glória, não fala que foi embora, assim, não fala que foi embora em Ezequiel, foi embora de vez daquele templo de Salomão, mas a gente sabe que a glória de Deus não ficava sempre ali. Então Deus ainda está, e até hoje na igreja, Deus visita. Nós temos a presença de Deus, porque Ele está em todos os lugares, mas nós não temos a habitação de Deus. Então, aqui no templo de Ezequiel, ele está falando sobre algo permanente, ele vem para ficar. Então, ele saiu pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora. Deu para entender? Então, ele quer mostrar uma coisa do Oriente, mas ele não pode passar pela porta do Oriente. Então, ele sai pela porta do norte e dá uma volta para ele ver essa porta por fora. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o Oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem, que tem sempre esse homem que está junto com ele, né? Medindo e mostrando, né? Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. Ele fala no início dessa visão que esse côvado é diferente, um pouquinho maior. Se fosse o côvado normal, que é aproximadamente 50 centímetros, então seria 500 metros. Mas como esse côvado dessa visão parece que é um côvado um pouco maior, então pode ser uma distância um pouco maior, só para ter uma ideia. Então ele mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou, viste, filho do homem? Pelo menos aqui foi uma pergunta fácil, né? Porque geralmente os anjos gostam de fazer a pergunta assim, você entendeu? Qual que é a explicação? E ele fala assim, não sei. A hora que ele só falou, você viu? Viu, né? Você observou bem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e outro lado. Ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, que é uma região desértica, onde entram no mar. Muitas vezes na Bíblia fala mar e não dá o nome. Eles falam muito assim do grande mar, que é o mar Mediterrâneo, e o outro mar é o Mar Morto. Aqui ele está falando do Mar Morto, inclusive que ele falou que foi para o lado oriental. Então, do lado oriental, que é, né, o lado mais para o lado da Índia, da China, então esse é o lado que vai para o Mar Morto, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Então, como a gente sabe, até o nome indica, Mar Morto, nós sabemos que
é o lugar mais baixo, né? A posição mais baixa na superfície terrestre, e é o único lugar onde tem um corpo de água que não tem nada vivo, é mar morto mesmo. Então, é muito significativo que o rio de Deus, se o rio de Deus vai curar, vai trazer vida para o mar morto, então vai trazer vida para tudo, né? Porque esse é o pior lugar, é o lugar mais morto, mais baixo e mais morto que existe na superfície da terra. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis, enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável. Ele fala várias vezes isso, né? Tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estão junto dele, né? Isso é totalmente inédito, não tem pescador no Mar Morto, né? E não é assim, não só o Mar Morto, mas toda a região por volta é um deserto. Então, não é só a água que é morta, mas tudo ali é deserto, né? Então, ali vai trazer árvores, vai trazer plantas, vida, vai ter pescadores. Então, essa visão é realmente uma das mais vívidas e dramáticas que a gente tem na Bíblia toda. Nós temos outras passagens que falam sobre o rio, né? Já vou falar sobre isso, mas essa visão aqui realmente é a mais dramática de todas. Até quando você compara com o Apocalipse, tem muita coisa que é igual, mas essa é uma descrição muito mais completa até do que o Apocalipse. Então os pescadores estarão ali, haverá lugar para estender as redes, seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande. Agora esse mar grande é o mar Mediterrâneo. Então ele está dizendo assim, que vai sarar o mar morto, de tal maneira que vai ter peixes lá no mar morto, semelhante aos peixes que existem no mar Mediterrâneo, que é um mar, um oceano normal, que é cheio de peixe, né? Em multidão excessiva. Versículo 11, mas seus charcos, os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. Essa é uma das perguntas, assim, mas vai sarar tudo, mas vai deixar uma região? Aí são especulações. Outra vez, assim, eu não sei exatamente o significado disso, mas o Mar Morto, que assim, não tem vida ali, mas é uma fonte de muita riqueza. Porque os minerais, o que faz aquela água não permitir vida? É o excesso de minerais, é o excesso de vários sais. E esses minerais que tem no Mar Morto, que tem em volta, são uma fonte de riqueza. Né? Então, uma especulação é que assim, precisa de sal, precisa dos minerais. Então, o rio, dentro do rio vai ter vida. Agora, tem umas regiões que tem sal ainda porque é necessário, mas eu não sei se esse é o significado real, porque é como eu falei assim, lá na Nova Jerusalém tem os muros, tem aqueles que estão fora dos muros, e né, assim, então é uma interrogação, mas vai ter impureza, vai ter alguma coisa impura lá ainda, vai ter sal ainda, quando o rio vai, sara o Mar Morto, mas ainda tem uma parte que não é sarada, porque aqui ele fala, os pântanos não se tornarão saudáveis, né? Então, é outra interrogação. Versículo 12. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha. Então, não vai ter uma estação em que essas árvores não tenham folhas e nem vai ter uma estação em que não tenha frutos. São árvores perenes, são árvores que têm constantemente vida. Dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento
e a sua folha de remédio. Então, se você lembra de Apocalipse 22, eu não sei se dá tempo para a gente ler tudo, mas Apocalipse 22 também fala do rio de Deus, que sai do trono de Deus. No Apocalipse não tem templo, mas tem trono. E dentro desse templo aqui tinha trono. Então, basicamente é o mesmo lugar. Então, do trono saem águas, e lá no Apocalipse também fala que tem árvores que vão dar fruto. Dá a impressão que, até, acho que depende um pouco da tradução, mas Apocalipse 22 dá a ideia assim, de que cada mês a mesma árvore vai dar um fruto diferente, que são 12 tipos, mas eu já vi que sim, depende da tradução, você pode entender que simplesmente que durante os 12 meses ele continua dando fruto, ele não tem uma época do ano só, né? Mas pode ter essas duas possíveis interpretações. Mas a ideia nas duas visões é que tem árvores, e isso é muito semelhante. Então a visão que Ezequiel viu do rio é muito semelhante, como eu falei assim, é mais detalhado em Ezequiel, mas é a mesma ideia do Apocalipse, né? Então, só para dar uma lembradinha, a Bíblia começa com o rio e a Bíblia termina com o rio, não é verdade? Então, assim, todo mundo já viu que tem muita semelhança entre Gênesis 1 e 2, principalmente 2, né, que ele descreve o jardim, e Apocalipse 21 e 22, que descreve a Nova Jerusalém. No livro de Gênesis não fala de cidade, não tem a Nova Jerusalém, mas o resto das coisas são muito semelhantes. E um dos destaques principais são essas árvores que dão fruto. E no Apocalipse, inclusive, deixa eu só conferir aqui. Ele fala assim, ele chama, 22:2, ele chama essa árvore, estava a árvore da vida, que também é assim, o complemento, a consumação, o cumprimento da árvore da vida no jardim, em Gênesis. Ainda bem que não vai ter mais o conhecimento do bem e do mal, né? Essa árvore foi banida, não existe mais, né? Mas quando a gente fala assim, uma das perguntas assim, por que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi tão nociva, né? Porque Deus não quer que a gente conheça, Deus quer que a gente seja como uma criança meio bobinha, assim, não saber de nada, mas ele fala que eles conhecerão, Apocalipse 22:4 fala, eles verão a sua face. E lembra Coríntios 13, fala assim, naquele dia nós conheceremos como nós somos conhecidos. Então tem conhecimento, mas é o conhecimento de vida, é um conhecimento que traz vida. Então a visão é muito semelhante, essa visão de Ezequiel, que mostra as águas chegando ao Mar Morto, eu acho que isso aí não tem nenhum outro lugar na Bíblia, assim, uma coisa tão clara, como essas águas não só têm vida, mas elas têm uma vida que consegue tirar a morte, né? Que consegue, assim, não é só você toma dessa água e você recebe vida, mas onde tem morte, restaura. Então, tudo que é morto vai ser restaurado. Então, as visões, às vezes, cada um vê uma parte. No primeiro livro da Bíblia, né, em Gênesis, ele tem um rio que se divide em 4 braços. Em Ezequiel e Apocalipse também não fala assim de uma bifurcação, numa coisa assim, mas Ezequiel também assim ele mostra a água indo numa direção só. Em Zacarias 14, ele fala desse rio, né, depois da volta de Jesus, indo em 2 direções. Zacarias 14, ele fala, metade das águas vão para o ocidente, metade das águas vão para o oriente. Então dá essa ideia, assim, mais ou menos como Gênesis fala em 4 partes, porque são 4 direções, assim, a ideia assim, de que do jardim do Éden sairia um rio para abranger a terra toda. Então eu acho que essa é a ideia da visão
do rio de Deus que leva cura, que tem frutas, que tem alimento, que vai trazer vida e restauração para toda a terra. Então, essa visão, ela traz essa ideia assim, de como a vida de Deus vai alcançar e vai abranger toda a terra. Eu acho que valeria a pena a gente ler duas passagens proféticas, são bem mais resumidas, mas para confirmar essa visão de Ezequiel. Uma está em Joel, capítulo 3, e a outra, essa que eu citei de Zacarias 14. Só vamos ler essas duas passagens. Eu não vou pegar o contexto de Joel 3, mas quando você olha Joel 3 e Zacarias 14, você tem muito claro assim, esse contexto dos últimos acontecimentos, que fala assim de todas as nações, os dois profetas, né? Joel 3 ele fala assim, todas as nações vão se reunir contra Jerusalém. Aí fala sobre a volta de Jesus, né? Ele tem assim, 3,14, multidões no vale da decisão, o dia do Senhor está perto. Versículo 15, o sol e a lua vão escurecer. Aí versículo 16, ele não descreve a volta de Jesus, mas você vê Deus reinando em Jerusalém. O Senhor bramará de Sião, dará sua voz de Jerusalém, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Então aqui já está descrevendo o que acontece depois dessa grande batalha final. Jesus volta para reinar em Jerusalém e ele fala, Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por ela, que é essa ideia de pureza, né, de separação, não vai ter mais mistura. Aí versículo 18, naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, o que não acontece hoje, né? Muitos rios, mesmo naquela época, né, bíblica, os rios, muitos rios lá naquela terra secavam, muitos rios, é normal. Tem leitos de rios que durante o período de seca eles ficam sem água nenhuma. E eles têm até um fenômeno que às vezes quando chove, lá chove muito, assim, uma chuva muito forte. E às vezes assim, onde um leito seco, de repente assim vem uma enxurrada, uma chuva muito forte, de repente vem assim uma torrente de água. Agora aqui ele está falando assim, não vai acontecer isso, todos os rios estarão cheios de águas. E aí ele fala só essa frasezinha aqui no versículo 18, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Aí uma coisa assim que, só para mencionar, que eu acho que todo mundo já pensou nesse aspecto, assim, uma coisa assim sobrenatural desse rio que Ezequiel viu, é que o rio nasce, isso é normal, né? Todo rio nasce de uma fonte, e na nascente do rio é pouca água, então é um córregozinho, assim, é um filete de água. Só que como é que os rios crescem em volume de água? Por causa de afluentes, né? E aqui não é isso. Quando Ezequiel viu a água que saía do templo, ela saiu pouquinho, tanto é que ele mede 1000 côvados, e depois de 1000 côvados ainda está batendo no tornozelo só. Mas não tem afluentes, não faz sentido ter afluentes, porque a fonte da água é a fonte da casa de Deus. Ele não fala de afluentes e nem poderia falar, porque a água que tem nesse rio virá de outras fontes? Não. Né? Aí outra coisa assim, muito interessante, Jerusalém é uma cidade construída, não é uma montanha, né? Mas é uma elevação, né? É uma região mais alta. E eu nem sei direito assim, de onde que vem, nos tempos passados, assim, Jerusalém foi sitiada várias vezes e tal, mas de cidades antigas, famosas, Jerusalém é a única cidade que não foi construída ao lado de um rio.
Jerusalém não tem um rio, tem algumas fontes, nascentes, alguma coisa assim, cisterna, poço, coisa assim, mas não tem um rio em Jerusalém. Então, isso é uma coisa bem significativa, quer dizer, a nova Jerusalém vai ter algo que a antiga Jerusalém nunca teve, né, que é realmente um rio. Mas esse rio sai da casa de Deus, do trono de Deus, e o próprio rio vai aumentando em volume de água sem afluentes, que é uma coisa sobrenatural, porque não tem como um rio crescer em volume de água sem ter outras afluentes entrando. Mas uma fonte da casa do Senhor vai sair do templo. Então vamos ver, só conferir em Zacarias 14. Zacarias 14 é a descrição. Quem ouve as mensagens do Asher, né, sempre ele fala, né, sobre essa passagem, que é a descrição mais clara da volta de Jesus. Ele fala assim sobre todas as nações, no versículo 2, fala que o Senhor vai sair pelejar contra as nações, no versículo 3. No versículo 4, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. Então, deu para entender assim, o Monte das Oliveiras fica para o Oriente, que é justamente essa direção para onde vem a presença de Deus, né? E para onde vai sair o rio. O Monte das Oliveiras, agora esse aqui é interessante porque aqui fala de um terremoto e uma mudança, a volta de Jesus vai ser acompanhada assim por muitos tremores, vai ter muitas coisas acontecendo, o sol, a lua, as estrelas, vai ter batalhas, vai ter juízo e vai ter também uma mudança topográfica, assim, vai mudar o relevo da região, porque ele fala do Monte das Oliveiras, metade vai para um lado, metade vai para o outro lado. E mais na frente ele fala que vai ter uma grande planície, então parece que vai mudar a topografia do lugar. Então haverá um vale muito grande, metade do monte para o norte, metade para o sul. Fugireis pelo vale, final do versículo 5, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada, será um dia singular, conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas. Então aqui é muito parecido com a visão de Ezequiel, só que aqui ele fala dessa divisão, metade para um lado e metade para o outro lado. Metade delas para o mar oriental, que é o Mar Morto, outra metade até o mar ocidental, o Mediterrâneo. No verão e no inverno sucederá isso, que é outra vez assim, essa ideia assim, de que não vai secar, não vai ter período que não tem água, né? O Senhor será rei sobre toda a terra. Versículo 10 também fala dessa mudança topográfica, né? Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, tá? Será exaltada, então vai assim, até aquela visão de Isaías, né, que os altos serão abaixados, os lugares baixos serão exaltados, né? A gente sempre pensa nisso num sentido mais espiritual, mas ela pode ser natural também. Deus vai mudar muita coisa. Então, essa é a visão com que a gente vai terminar essa parte, né, de Ezequiel, né, quando a gente voltar, só no ano que vem, nós vamos voltar para o livro de Daniel, que é também nesse período do cativeiro, mas com isso a gente termina, né, essa parte de Ezequiel, para a gente entender o que Deus estava falando durante o tempo do cativeiro. Estava mostrando essa visão, e isso é uma visão, como eu falei, assim, que deve trazer para nós um desejo de arrependimento, de preparação. Deus, o Senhor está preparando uma coisa tão perfeita, tão maravilhosa, como que nós vamos entrar nisso, né? Então ele fala muito, no próprio capítulo 22 de Apocalipse, ele fala assim, quem está sujo, suje-se mais, mas quem está limpo, purifique-se mais, né?
1 João 3, quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo como Ele é puro. Então, essa visão do que Deus vai fazer deve causar em nós o desejo de purificação. E também nos dá esperança, que nós estamos olhando para isso. Gente, eu não vejo a hora de ver essas águas saindo, essa cura. Isso é literal, isso é figurado também. Assim, você pode comparar essa visão com Isaías 2, que ele fala assim, o monte da casa de Deus vai ser elevado acima de todos os montes, e a lei vai sair de Sião, e vai curar todas as nações, vai trazer paz. Então, toda essa ideia assim, de que o reino de Deus vai trazer restauração, cura, vida para todas as nações. Eu sei que vem esse tempo de juízo, e nós temos que nos preparar para isso. Mas eu anseio muito, assim, a Bíblia fala até no final, fala de nações. Apocalipse 21 fala de reis da terra e nações. Então, tem muitas coisas que nós não sabemos interpretar, não sabemos como que vai acontecer, mas Deus tem um plano muito amplo. Ele quer alcançar todos os povos, Ele quer restaurar toda a terra. Então, é muito bonito quando a gente consegue ver todo esse plano que Deus mostrou para Ezequiel, toda a restauração da aliança, volta o povo de Israel para a sua terra, inclui também a restauração da igreja, e Deus está preparando algo maravilhoso. Então, a gente deve ter esses dois sentimentos: arrependimento, purificação, preparação e grande esperança. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tua palavra continua sendo viva. É maravilhoso saber que aqueles momentos em que o Senhor mostrou isso para Ezequiel continuam sendo algo de grande importância para nós hoje. No século 21, nós continuamos esperando a restauração, continuamos esperando que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer, e tem acontecido várias coisas que o Senhor falou com Ezequiel, o povo voltando para a sua terra, e o Senhor renovando a aliança. Ainda não é com todo o povo de Israel, mas tem muitos judeus messiânicos que estão renovando a aliança contigo. Então nós vemos muitas coisas que o Senhor já prometeu acontecendo, e nós cremos que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer. Queremos ver a tua casa restaurada, queremos ver o teu povo purificado dessa mistura, dessa terrível mistura que contamina a igreja. É fácil a gente olhar para algumas partes da igreja que não são a nossa e criticar, mas na verdade essa mistura está em nós, está dentro do nosso coração. Nós lutamos com essas motivações misturadas, com coisas que continuam ainda não permitindo que o Senhor habite plenamente em nós. Então, Senhor, nós realmente olhamos para Ti com esperança, com arrependimento, mas com esperança de que o Senhor vai completar tudo que o Senhor prometeu. Pedimos a Tua bênção e a Tua glória sobre nós nesse final de ano, nos preparando para as próximas coisas. Em nome de Jesus. Amém.